Salve, salve, povo de fé! Seguindo agora com o áudio número 2, falando sobre seu Zé Pelintra. Então, nós vínhamos falando sobre os muitos seus Zés do Nordeste e também sobre a manifestação destes nos médiuns dentro do catimbó de Jurema Sagrada. Muito bem, nós vamos continuar falando hoje sobre um outro Pelintra, chamado José dos Anjos. Esse José dos Anjos, contam os mais antigos, que se elevou tão grandemente em seu nível de espiritualidade que ascendeu, que se encantou e passou a ser chamado em alguns cultos de Zé da Luz. No plano espiritual, mais tarde, passou também a coordenar uma falange de espíritos na linha de seu Zé. Depois deste, nós podemos citar então um outro José dos Anjos, só que este chamado José Emerenciano dos Anjos. Esse sim, foi o conhecido como seu Zé Valentão, que não levava desaforo para casa, até porque a vida dele deu-se quase toda dentro do cangaço. Inclusive há boatos que ele foi um dos cortejadores de Maria Bonita. O fato é que José Emerenciano dos Anjos passou a ser conhecido como Pelintra porque nos jogos de sinuca da vida passou a ganhar muito dinheiro em apostas com os mais ricos, que não sabendo perder, o honraram com este apelido. Eu diria com esse título, Pelintra. Esse Pelintra acabou sendo morto numa briga que, segundo contam, nem era dele. E depois de esclarecido no plano espiritual e, claro, tendo reconhecido tuas falhas, passou a compor também uma das falanges de seu Zé. Um detalhe importante é que este Zé Pelintra, José Emerenciano dos Anjos, o Zé Pelintra Valentão, nasceu no Pernambuco, e apesar de usar peixeira como arma, ou facão, nunca foi baiano. Lembrando que baiano acabou meio que se generalizando em São Paulo, virando referência a nordestino. Por questões de influência dos vocábulos de São Paulo com o resto do país, esse seu Zé Pelintra, o José Emerenciano dos Anjos, passou a ser visto como baiano, pelo simples fato de ser nordestino, pernambucano na verdade. Mas vamos adiante. Nas muitas histórias que ouvimos sobre seu Zé, há aquela que muito provavelmente você também já ouviu, ou que já leu em algum lugar. A do seu Zé Pelintra nordestino, que teria vindo para o Rio de Janeiro, e conhecido lá a malandragem, a boemia, seus jogos e prazeres. Mas, historicamente, não há comprovações de que isso realmente tenha acontecido. Portanto, é preciso ter muito cuidado ao associarmos essa grande entidade à malandragem de uma forma depreciada, pejorativa, principalmente quando ela diz respeito ao submundo das drogas e do crime, sob pena, é claro, de influenciar seus médiuns em suas fraquezas e ignorâncias a cometerem tais delitos. Então, como eu vinha falando, não há comprovações históricas de que seu Zé do Nordeste tenha vindo para o Rio de Janeiro. Pelo menos não fisicamente. E eu estou falando nesses termos porque é sabido que as manifestações da entidade seu Zé, além dos trabalhos de Jurema, também baixavam nos chamados batuques ou macumbas cariocas. Lembram quando nós definimos macumba como sendo um instrumento de percussão feito de madeira? Então, pois saibam vocês que macumba também foi o nome dado a um movimento afro-religioso de origem banto que se expressou não só, mas principalmente no Rio de Janeiro. E claro, o final da história todos nós já conhecemos. A partir de então, todo e qualquer culto de origem ou influências afro passariam a ser visto como macumba no pejorativo. Inclusive, aquela criança que eu mencionei ter sido salva pela entidade seu Zé lá no áudio número 1, remonta desta época.
Mas vamos seguindo então. Seu Zé passou a baixar então dentro destes centros da macumba carioca e acabou sendo confundido devido à sua indumentária com os malandros cariocas. Precisamos entender o seguinte: a partir deste ponto, a partir deste momento, foi montado o arquétipo de seu Zé Pelintra, que deixou de ser um nome para representar uma força e mais, uma falange. Mas isso vai ser assunto para o próximo áudio. Que Oxalá e os sagrados orixás nos abençoe. Saravá, seu Zé Pelintra. Saravá toda a malandragem. Seu Zé Pelintra, onde é que o Senhor mora?